O caso Daniel Correia refere-se ao assassinato do futebolista Daniel Correia Freitas, que foi encontrado morto no dia 27 de outubro de 2018, em um matagal na colônia Mergulhão, zona rural de São José dos Pinhais, no Paraná. Ele havia sido parcialmente degolado e seu pênis havia sido cortado. O cadáver foi encontrado por um morador da região que viu marcas de sangue no chão de uma estrada rural e seguiu o rastro até o corpo da vítima. 2. O crime foi cometido por Edson Brites após sua esposa, Cristiana Brites, acusar Daniel de tentativa de estupro. No final do dia 27, a assessoria de imprensa do jogador confirmou a morte em seu Twitter. O IML, mesmo não divulgando a causa oficial da morte, descreveu que se tratava de vítima de arma branca, provavelmente uma faca. Segundo um laudo realizado pela perícia no corpo do jogador e divulgado dias depois, o jogador apresentava 13,4 decigramas de álcool por litro de sangue, mas não havia usado outras drogas. Devido à crueldade do crime, o caso teve grande repercussão nacional e foi considerado pelo site como um dos 15 crimes que abalaram o Brasil em 2018. Foi, ainda, a matéria mais lida da editoria local do jornal Bem Paraná, em 2018. O São Paulo Futebol Clube, agremiação com a qual Daniel tinha vínculo de trabalho até o final de 2018, pagou os honorários do atleta à família da vítima até o final do contrato, além de ter ajudado com o traslado do corpo e enterro. Daniel foi enterrado no cemitério Nossa Senhora da Conceição, em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, cidade na qual passou parte da infância. O velório foi realizado no ginásio poliesportivo do Clube Carijós, onde ele deu seus primeiros passos no futebol, ainda na infância. No final de 2021, dos 7 réus, apenas Edson Brites continuava preso. O restante aguardava o julgamento em liberdade. Investigação do assassinato. De acordo com a polícia, Daniel viajou até Curitiba para comemorar o aniversário de 18 anos de Alana Brites na casa noturna sertaneja Shed Bar. O evento aconteceu em 26 de outubro. 13 imagens gravadas pelas câmeras de segurança local confirmam que a festa aconteceu e que Daniel era um dos presentes. 14 A comanda da casa noturna também registra que Daniel esteve na boate. 15 Segundo a administração do local, o jogador de futebol não se envolveu em nenhuma confusão no local. 2 Após as comemorações na boate, ele teria seguido com outras pessoas para a residência de empresário Edson Luiz Brites Jr., pai da aniversariante, onde ocorreria uma extensão da festa. 2 Já na residência da aniversariante, Daniel enviou mensagens via WhatsApp a um amigo ou que mostravam que ele estava numa cama ao lado de Cristiana Brites, mãe da aniversariante, que estava dormindo, e afirmando ter tido relações sexuais com ela. No dia 29 de outubro, câmeras de segurança de um shopping flagraram Edson Brites, sua mulher, Cristiana, e sua filha, Alana, na praça de alimentação. 22 Eles aguardavam mais 3 pessoas, que também estiveram envolvidas com o crime. 23 Todos foram convidados por Alana, via mensagem de WhatsApp, com os seguintes dizeres: quero convidar você para minha festinha da semana que vem, lá no shopping. Ai, comeremos algo. 24 Testemunhas afirmaram, dias depois, que Edson marcou esse encontro para montar um álibi e combinar o que deveria ser dito, caso fossem procurados pela polícia. De acordo com as testemunhas, Edson propôs que eles fechassem um elo, e que se alguém falasse algo, ele saberia quem era. 5 No dia 31 de outubro, 4 dias após a morte de Daniel, câmeras de segurança de uma loja de assistência técnica de aparelhos celulares flagraram Edson e sua esposa, Cristiana. Eles foram até a loja às 17h50. Segundo a responsável pelo local, Cristiana estava abatida quando chegou ao estabelecimento e se reservou a falar apenas sobre os problemas do celular. De acordo com a assistência, o celular estava com defeito na placa de áudio, na parte do microfone, e ficou lá para ser consertado. Após descobrir que o casal Brites tinha envolvimento no caso Daniel, a responsável pela loja entrou em contato com a Polícia Civil e entregou o aparelho aos investigadores no dia 5 de novembro. 26 O aparecimento do aparelho na assistência técnica levanta suspeitas de que o real motivo do conserto seria a formatação do equipamento. 27 Testemunha-chave. No dia 31 de outubro, uma testemunha considerada chave pela Polícia Civil, pois havia estado com Daniel momentos antes da morte, prestou um depoimento no qual afirmou que, após o jogador ter sido flagrado com a esposa do réu, ele teria sido espancado e violentamente assassinado.
Ainda segundo esta mesma testemunha, o autor do crime procurou as pessoas que estavam na casa para montar um álibi mudando as versões dos fatos. A testemunha informou também que não sabia afirmar o que havia ocorrido enquanto Daniel estava sozinho no quarto com a mulher. Edson Luiz Brites Jr. No dia 1 de novembro, o suspeito, Edson Luiz Brites Jr., entregou-se à polícia e, de forma informal, confessou o crime, alegando defender a honra de todas as mulheres, já que Daniel teria estuprado sua esposa. Ele foi detido e indicou o local onde a arma branca teria sido descartada. Ele afirmou que a faca usada foi jogada em um lago. 30 No local, o pênis decepado do jogador foi encontrado pendurado em uma árvore, a cerca de 20 metros do local onde o corpo de Daniel havia sido encontrado. Cristiana Brites. Cristiana Brites prestou depoimento à polícia no dia 5 de novembro. Ela relatou que tinha bebido e que, quando chegou da casa noturna, foi dormir no quarto do casal. Depois teria acordado com o jogador deitado sobre ela de cueca e que, então, começou a gritar assustada. Ele dizia: "Calma, é o Daniel", contou. Informou ainda que ele estava excitado. Outros depoimentos relevantes. Duas testemunhas que estavam na casa afirmaram que ouviram Edson falar em certo momento que isso é o que acontece quando se mexe com mulher de bandido. 37 Uma das pessoas que presenciou o crime disse que Cristiana em certo momento falou para sua filha Alana Brites: "Não deixe seu pai fazer isso dentro da minha casa, você sabe como ele é." E uma outra afirmou que o jogador chegou a pedir socorro: "Não quero morrer." Perícia. No dia 2 de novembro, profissionais do Instituto de Criminalística estiveram na casa do empresário para realizar a perícia do local, coletando vestígios do crime e informações que pudessem ajudar nas investigações. 41 Foram observadas manchas de sangue espalhadas pelas paredes e piso da casa. 42 E também no carro de Edson Brites. Segundo o laudo, há sinais de que houve tentativa de limpeza dos locais. 43 Como não foram encontrados os pertences do jogador. 6 A investigação trabalhou com a hipótese de que as roupas e o celular de Daniel tenham sido queimados. 6 Já que, conforme laudo da perícia técnica anexado ao inquérito, na varanda do imóvel, mais precisamente sob a janela do quarto, observou-se um recipiente metálico próprio para alimentar animais. O interior deste objeto apresentava sinais recentes de queima, com fuligem e enegrecimento das paredes internas. Cumpre mencionar que os remanescentes desta queima não permitiram ao perito identificar os elementos que ali foram incinerados. 42 Laudos do IML. No dia 6 de novembro, um laudo médico afirmou que Daniel apresentava 13,4 decigramas de álcool por litro de sangue, mas que não havia usado outras drogas. 6. O laudo oficial do Instituto Médico Legal, IML, foi divulgado no dia 22 de novembro. Segundo o documento, Daniel foi carregado por mais de uma pessoa até o local onde o corpo foi encontrado horas mais tarde pela polícia e a causa da morte foi facada no pescoço. A perícia não conseguiu concluir, no entanto, se o jogador foi mutilado ainda vivo. A degola parcial foi o motivo da morte, mas não é possível precisar qual lesão aconteceu antes e se ele tinha sinais vitais quando foi mutilado. Lesões dorsais, torácicas e na coxa de Daniel apontam que provavelmente duas pessoas carregaram o jogador neste trajeto, diz o documento. 43. A análise dos depoimentos pela promotoria. A promotoria entendeu também que Daniel teria sido morto no local em que o corpo foi encontrado e não na residência do suspeito. Segundo o promotor João Milton Salles, esse rapaz esguichou sangue por todo o local, o que é um indicativo de que ele chegou lá vivo, pois é o coração bombeando que faz o sangue se espalhar. 45. Sobre a tentativa de estupro, a promotoria entendeu não ter havido a tentativa de estupro, mesmo porque o Daniel estava com 13,4 decigramas de álcool no sangue. Então, ele estava muito embriagado, estava muito aquém de conseguir realizar algum estupro. Prisões preventivas e solturas. Edson Brites Jr. foi o primeiro a ser preso. Principal suspeito do assassinato, teve a prisão preventiva decretada no dia 1 de novembro, após se entregar à polícia e confessar o crime. 30 De acordo com o balanço geral da Record TV, Edson já tinha em sua ficha criminal outros crimes, como porte ilegal de armas, adulteração de veículo e ameaça e crime contra a pessoa Alana Brites, filha do empresário com Cristiana Brites. Foi detida no dia 2 de novembro, juntamente com sua mãe. Elas tiveram a prisão preventiva decretada porque,
no entender da polícia, não fizeram nada para conter as agressões ou, ainda que fosse, denunciá-las. 4152. Cristiana Brites, esposa de Edson Brites, foi detida no dia 2 de novembro, juntamente com sua filha. Elas tiveram a prisão preventiva decretada porque, no entender da polícia, não fizeram nada para conter as agressões ou, ainda que fosse, denunciá-las. 41. Eduardo Henrique Ribeiro da Silva, namorado da prima de Cristiana Brites, teve sua detenção preventiva solicitada pela promotoria no dia 7 de novembro, por estar no carro que levou o corpo do jogador até a colônia Mergulhão, em São José dos Pinhais, no dia do crime. 32. Igor King teve sua detenção preventiva solicitada pela promotoria no dia 7 de novembro, por estar no carro que levou o corpo do jogador até a colônia Mergulhão, em São José dos Pinhais, no dia do crime. 32. David William Voleiro Silva teve sua detenção preventiva solicitada pela promotoria no dia 7 de novembro, por estar no carro que levou o corpo do jogador até a colônia Mergulhão, em São José dos Pinhais, no dia do crime. 32. Eduardo Porcote Churato, um dos gêmeos idênticos que estavam na casa da família Brites, teve sua detenção preventiva solicitada pela promotoria no dia 15 de novembro. Ele é suspeito, segundo o delegado Amadeu Trevisan, de ter quebrado o celular do jogador, arrombado a porta do quarto de Cristiana Brites, agredido o jogador dentro e fora da casa e também pego a faca na cozinha da casa da família Brites que teria sido utilizada por Edson Brites para cometer o crime. 53. No final de 2021, dos 7 réus, apenas Edson Brites continuava preso. O restante aguardava o julgamento em liberdade. 12. Conclusão do inquérito policial. No dia 21 de novembro, o delegado Amadeu Trevisan disse que havia concluído o inquérito de 370 páginas sobre a morte do jogador. Ele afirmou que não achou necessário esperar o resultado dos laudos técnicos para concluir seu inquérito. Temos autoria e materialidade. O laudo vem para robustecer o que temos. Não há necessidade do inquérito permanecer na delegacia. O Daniel morreu aos poucos. Ele começa apanhando no quarto, onde o Edson é ajudado pelos demais. Ele apanha na calçada. Estamos falando de tortura, porque ele se afoga no próprio sangue. Ele não morre no carro, ele chega vivo à colônia Mergulhão. Deve ser difícil a pessoa ouvir a própria sentença de morte. O Daniel ouviu. Quando colocaram ele no veículo, o Edson disse que ia capar e dar um fim nele. 54 Pessoa indiciada. Acusações: Polícia Civil. Acusações: Ministério Público. 1. Edson Brites. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. 55. Homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual, corrupção de adolescente e coação de testemunhas. 56. 2. Cristiana Brites. Coação de testemunha e fraude processual. 55. Homicídio qualificado por motivo torpe, coação do curso de processo, fraude processual e corrupção de adolescente. 56. 3. Alana Brites. Coação de testemunha e fraude processual. 55. Coação no curso do processo, fraude processual e corrupção de adolescente. 56. 4. Eduardo da Silva. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. 55. Homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual. 56. 5. Igor King. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. 55. Homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual. 56. 6. David William da Silva. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. 55. Homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual. 56. 7. Evelyn Brizola Perusso. Fraude processual. Teve seu processo desmembrado e seus recursos ainda serão julgados separadamente. Cronologia dos fatos. Antecedentes. Estão relacionados nesta seção fatos que não necessariamente têm ligação direta com o assassinato, mas que ajudam a elucidá-lo. 2005. Edson Brites tem um boletim de ocorrência registrado por ameaça e crime contra a pessoa. 58, artigo 140 do Código Penal. 2007.
Edson Brites foi acusado de crime contra o patrimônio, que foi denunciado por uma mulher, 58. Abril de 2015, por meio de uma denúncia anônima, Edson Brites foi acusado de realizar adulteração de chassi de um veículo Hyundai Sonata. Após abordagem da polícia na casa de Edson, o veículo foi localizado e então os policiais constataram uma adulteração na numeração dos vidros do automóvel, 58. O veículo fora roubado no ano anterior em Porto Alegre. 2017. Registro de mais um processo de adulteração de veículo foi encontrado no nome de Edson por meio de uma outra denúncia, 58. Outubro de 2017. Jogador Daniel participa das comemorações de 17 anos de Alana Brites. Na conta oficial de uma de suas redes sociais, é possível ver que a vítima seguia Alana, Cristiana e Edson Brites na plataforma, demonstrando que tinha uma ligação com a família. 59. 8 de junho de 2018, Edson Brites recebe voz de prisão por porte ilegal de arma. Edson foi liberado após pagar R$ 500 de fiança. 58. Fatos diretamente relacionados ao crime. 26 de outubro, por volta das 20 horas, Daniel viaja até Curitiba para comemorar o aniversário de 18 anos de Alana Brites na casa noturna sertaneja Shed Bar. Ele havia deixado as malas na casa de um amigo, tomado um banho e seguido para uma festa antes de ir para o aniversário. 26 de outubro, por volta das 23h30, Daniel chega à casa noturna onde está sendo comemorada a festa de aniversário de 18 anos de Alana Brites. Os convites haviam sido entregues ao jogador pelo pai da aniversariante. Vídeos do local comprovam que Daniel esteve na festa. A comemoração acaba por volta das 6 da manhã do dia seguinte. 27 de outubro, por volta das 6 horas, Daniel segue para a casa de Edson Brites, onde aconteceria a continuação da festa. Em um vídeo, que registra a hora 8h18 da manhã, é possível ver diversos indivíduos ainda em comemoração, no salão de festas da casa. 60. 27 de outubro, por volta das 8 horas, já na residência da aniversariante, Daniel envia mensagens via WhatsApp a um amigo que mostram que ele estava numa cama, ao lado de Cristiana Brites, mãe da aniversariante, que estava dormindo, e afirma ter relações sexuais com ela. Esta foi a última mensagem que Daniel enviou, registrada como tendo sido enviada às 8h34. 27 de outubro, por volta das 8h35, Edson entra em seu quarto e vê Daniel com sua esposa. 27 de outubro, por volta das 8h40, Daniel é espancado por 4 pessoas. 27 de outubro, por volta das 8h40, Edson Luiz Brites Jr., David William da Silva, Igor King e Eduardo Henrique da Silva colocam Daniel, já agonizante, no porta-malas do carro de Edson e o levam até um matagal. Segundo Eduardo, o objetivo era castrar o atleta e abandoná-lo na rua. 27 de outubro, por volta das 8h50, Daniel é assassinado. 27 de outubro, por volta das 9h30, Edson Brites troca de roupas após abandonar o corpo em uma área, pois esta estava suja de sangue. A roupa nova é comprada por David William Vilero Silva, para não levantar suspeitas. A roupa suja de sangue é jogada, juntamente com a faca, em um riacho. 27 de outubro, por volta das 10 horas, a mãe do jogador entra em contato com Alana Brites, via WhatsApp, para saber alguma notícia sobre seu filho, que estava desaparecido. Na conversa, Alana afirma que nada de anormal havia acontecido na sua festa e que o jogador havia saído com uma de suas amigas. 27 de outubro, por volta das 10h30, conforme uma das testemunhas, Edson Brites reuniu os convidados que ainda estavam em sua casa e disse a eles, em tom ameaçador, que de jeito nenhum poderiam contar o que aconteceu e que, se ninguém contasse, ninguém saberia. 61. 27 de outubro, por volta das 11 horas, algumas horas depois de a mãe do jogador entrar em contato com Alana Brites, o corpo de Daniel foi encontrado, parcialmente degolado e com o pênis arrancado. Um primo de Daniel foi à capital paranaense e fez o reconhecimento do corpo, segundo a assessoria de imprensa do jogador. O IML, mesmo não divulgado a causa oficial da morte, descreveu que o corpo foi vítima de arma branca. 27 de outubro, parte da tarde,
Tão logo a notícia da morte do Daniel foi divulgada, Edson Luiz Brites Jr. ligou para a mãe do jogador para dar pêsames pela morte do filho e oferecer auxílio. Edson também ligou para um amigo do jogador, dizendo que Daniel havia saído sozinho da casa da família, e lamentou a morte. 29 de outubro, polícia diz que a investigação sobre a morte de Daniel está avançada. 62. 29 de outubro, Edson, Alana e Cristiana são flagrados pela câmera de um shopping. Eles sentam em uma mesa na praça de alimentação e ficam à espera de mais 3 pessoas que estiveram na cena do crime. Estas pessoas haviam sido convidadas por Alana, via mensagem do WhatsApp, com os seguintes dizeres: "Quero convidar você para minha festinha da semana que vem, lá no shopping. Ai, comermos algo." Segundo testemunhas, esse encontro foi marcado pela família Brites para que se fosse combinada a versão dos fatos que seria dada à polícia e que se alguém quebrasse o elo, ele saberia quem foi. 31 de outubro, sepultamento de Daniel. 31 de outubro, uma testemunha considerada chave pela Polícia Civil, já que esteve com Daniel momentos antes da morte, prestou depoimento no qual afirmou que, após Daniel ter sido flagrado com a esposa de um suspeito, ele teria sido espancado e violentamente assassinado. 5. 31 de outubro, às 17h50, câmeras de segurança de uma loja de assistência técnica de aparelhos celulares flagraram Edson e sua esposa, Cristiana. A polícia acredita que o real motivo do concerto seria um pedido de formatação do equipamento. 1 de novembro, parte da manhã, divulgação de um vídeo gravado pelo advogado de defesa de Edson Brites. Neste, de forma informal, ele confessa o crime, alegando defender a honra de todas as mulheres, já que Daniel teria estuprado sua esposa. Neste mesmo vídeo, Alana Brites diz que conhecia Daniel há poucos meses, ou seja, que Daniel não era próximo da família, e também corrobora com a tese de seu pai, que afirmou ter socorrido a mulher de uma tentativa de estupro. 20. Defesa alega que Edson agiu pela emoção do momento. 1 de novembro, parte da tarde, Edson Brites se apresenta à polícia e indica o local onde a arma branca teria sido descartada. Ele afirmou que a faca usada foi jogada em um lago. 30 no local. O pênis decepado do jogador foi encontrado pendurado em uma árvore, a cerca de 20 metros de onde o corpo de Daniel havia sido encontrado. A faca, porém, não foi localizada. Logo após, ele é preso de forma preventiva. 1 de novembro, parte da tarde, o advogado Cláudio Daledoni Jr., que defende Edson Brites, entrou com um pedido judicial para ter acesso a todos os processos sigilosos que estão em trâmite no nome de seu cliente. 1 de novembro, parte da tarde, família de Daniel recebe fotos do jogador morto pelo WhatsApp e solicita que as pessoas, por respeito, parem de compartilhá-las. 63. 2 de novembro, Alana Brites e Cristiana Brites foram detidas, de forma preventiva. Elas tiveram a prisão decretada porque, no entender da polícia, não fizeram nada para conter as agressões ou, ainda que fosse, denunciá-las. 41. 2 de novembro, profissionais do Instituto de Criminalística estiveram na casa de Edson para realizar a perícia do local, coletando vestígios do crime e informações que pudessem ajudar nas investigações. 41. 2 de novembro, o promotor Milton José foi até o local onde o corpo de Daniel foi encontrado. Segundo ele, o jogador estava vivo quando chegou ao local, já que havia muito sangue próximo à rua, e não havia sangue onde o corpo foi encontrado.